Olá, Goiás, olá, Brasília, olá, Porto Alegre, olá, Brasil e olá a todos que vão me assistir com exclusividade. Desde já peço desculpa por não ter postado a aula de inglês ontem que eu dei, mas hoje eu vou postar uma aula, um resumo de uma aula que eu dei sobre o Código de Ética do Jornalista Brasileiro. Para você jornalista, para você repórter, radialista, publicitário, comunicadores do Brasil, esse é o Código de Ética do Jornalista Brasileiro. E para você telespectador também saber apurar e saber ter o discernimento e o entendimento correto quando o jornalista está falando a verdade ou não. Código de Ética do Jornalista Brasileiro. O artigo 2 fala assim, ó, eu tenho de cor, mas eu vou ler. Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse. Razão por quê? Esse resumo dessa aula de hoje vai ser o inciso 1º do artigo 2, no caso do Código de Ética do Jornalista Brasileiro. Olha o que diz o inciso 1º do artigo 2. A divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica, se pública, estatal ou privada, e da linha políticas e de seus proprietários ou diretores. Para pensar como é interessante. O Código de Ética do Jornalista Brasileiro aqui do Brasil, ele deixa bem claro uma coisa. Que a informação, ninguém pode impedir do jornalista ou da imprensa ou do repórter ou de uma emissora de rádio ou de televisão trazer a informação. Só que esse impedimento, como o artigo 2 falou no inciso 1º, ele só não pode ser impedido com algumas condições. Contando que não esteja o quê? Olha como fala aqui, ó. As informações devem ser precisas e corretas por meio de comunicação social. Contando que não tenha nem diminuição na hora de transparecer, levar a informação a público e nem esteja acréscimo também. Aí por que eu falei que essa aula é para jornalista, é para repórter, é para radialista e para você telespectador que gosta de ouvir rádio, assistir televisão, independente da emissora? O que acontece? Quantos hoje em dia jornalistas que eles não pegam a informação ou por um interesse pessoal? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma informação acerca de um descaso que o governo está fazendo com alguma população aqui do Brasil, independente do lugar. Aí o repórter, o jornalista, o que ele faz? Muitas vezes, por o jornalista ser amigo do governador, ou ser amigo do prefeito, ser amigo do vereador, o que ele faz? Ele vai lá e ele mostra a realidade, mas sem mostrar o que o poder político não está fazendo para melhorar. Em outras palavras, a reportagem ela não está sendo precisa e correta. Então, nesse caso, o jornalista, o repórter, o publicitário, o radialista, ele já faz o quê? Ele já está, como é que fala-se? Ele já está contrariando, ele já está se rebelando contra o Código de Ética do Jornalista Brasileiro. Olha que interessante, gente. E o que seria aquela formação com aumento? As famosas fake news. Muitas vezes o jornalista ele pega uma informação, independente do tema, falou aqui no inciso 1º do artigo 2. Pode ser jurídico, pode ser política, pode ser o que for. Vamos dar um exemplo. O jornalista ele pega uma informação e o que ele faz? Ele pega uma informação e joga com acréscimo na emissora de televisão. O artigo 2, o inciso 1º, recapitulando, deixou bem claro que a informação ela tem que ser precisa e correta. Em outras palavras, não pode nem diminuir, nem agir por amizade, se esse for o interesse do jornalista ou do repórter, e também não pode nem ter acréscimo, que é as famosas fake news, as famosas fraude, as famosas difamação. Então, quando o jornalista pega uma informação e ele acrescenta, ou ele fala no ar, sem ter certeza,
sem ter prova, sem ter convicção, sem ter apurado, sem ter noção do que está falando ou sem ter 100% de prova daquilo que ele está levando a público no poder da imprensa. O jornalista está cometendo um crime que é o quê? De afetar, se rebelar contra o código de ética do jornalista brasileiro. Cara, sabe onde é que eu quero chegar? O código de ética do jornalista brasileiro é bem claro. A informação ela tem que ser precisa e correta. Precisa e correta é essa. A pessoa não agir por interesse. Qual é o interesse? Se alguém me pagar tanto, eu trago a informação diminuída ou acrescentada. Se o governo falar que não é para mim falar isso na imprensa, sendo que aquilo é uma mentira ou é uma verdade com acréscimo, mas você está fazendo por amizade para o governo ou pela emissora ou pelo canal que você trabalha ou a rádio, eles têm uma propaganda, têm um freelance ou têm um comercial que é patrocinado pelo governo. A partir do momento que você faz isso, você está agindo por interesse pessoal. E quando se age por interesse pessoal, o jornalista, o repórter, o radialista, o publicitário, ele foge do código de ética do jornalista brasileiro. Então, gente, sabe o que eu quero falar para você, jornalista? Você não precisa baixar seu nível, você não precisa falar asneira numa imprensa, você não precisa ser sensacionalista. Só traga a informação precisa e correta. Precisa e correta é sem mais e sem menos. Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um caso, não vou nem citar o nome, de um cara, nem é jornalista, é repórter policial que não tem informação, não é. Entendeu? Ele é só repórter, não é jornalista assim formado, né? Nem nada, não sei nem se tem DRT para começar. Ele fazendo uma reportagem policial. Aí o policial falou, fala isso, isso, aquilo. O policial estava sendo entrevistado. Aí o besta vai lá e fala o que o policial mandou. Ele está afetando o código de ética, entendeu? Dos jornalistas brasileiros. Por quê? Porque ele está o quê? Ele está ali tirando o interesse, que é a amizade de um amigo policial que tem, trazendo uma informação que nem ele sabe se é certeza que é verídica. Em outras palavras, não está sendo precisa e correta a informação. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quantos casos na televisão, agora eu vou entrar no telespectador. Quantos casos na televisão que você vai muito no que a mídia fala. O que a mídia fala é verdadeiro? É. Só que você tem que apurar por várias fontes para ver se tudo que se fala ali na imprensa é 100% verdadeira, a informação é precisa e correta, ou estão tirando algo, ou estão acrescentando algo em desfavor de um tema, de uma situação ou de alguém. No artigo 2 do Código de Ética do Jornalista Brasileiro, no inciso 1º, deixou bem claro que a informação ela tem que ser precisa e correta nos meios de comunicação e com um detalhe, independentemente do tema que for, seja política, seja entretenimento, seja religião, seja economia, seja o que for, seja saúde, segurança pública, matéria policial, matéria jurídica, não pode ter mais nem menos, tem que ser tudo pautado numa coisa, no 100% da verdade. Então você repórter, você jornalista, você comunicador, veja bem quando você for na televisão o que você vai falar. Porque às vezes você sabia e não estava praticando. Sabia que isso era contra o código de ética do jornalista brasileiro, trazer uma informação diminuindo ou acrescentando. Talvez você não sabia, está sabendo agora, então muda a sua postura. E se você já sabia e está praticando, continue praticando tudo dentro do código de ética do jornalista brasileiro. E se você sabia e não estava praticando, passa a praticar, porque da mesma forma que na imprensa a gente pode trazer uma informação que milhares de pessoas vão ajudar alguém ou trazer a pessoa a público, tornar a vida de uma pessoa diferente, a gente também pode difamar o inocente, a gente que eu falo, os jornalistas, os repórteres que fazem isso, a gente pode difamar o inocente, a gente pode queimar a imagem de alguém e pode acabar com a vida de uma pessoa quando a informação ela não é precisa e correta, como fala no inciso 1º do artigo 2 do Código de Ética do Jornalista Brasileiro. E você, telespectador, tudo que você ouvir na televisão, você assistir na televisão e ouvir na rádio, acate, mas apure melhor,
para ver se aquela informação ela é 100% verdadeira, se ela está diminuindo algo ou está acrescentando algo. Porque não pode ter nem mais nem menos, tem que ser tudo 100% correto. Resumo dessa aula de hoje do Código de Ética do Jornalista Brasileiro, o artigo 2, o inciso 1º. Valeu Brasília, valeu Brasil, fique com essa aula e até a próxima.